Bom dia, irmãos. A parte 2 da IBD. Quero fazer uma oração novamente. Vamos abaixar a cabeça, orar a Deus. Pai Todo-Poderoso, ainda na sua presença, Senhor, queremos buscar ao Senhor a palavra que já foi ministrada pelo irmão Alan na parte 1, que todo esse conteúdo, toda essa informação tenha efeitos práticos na nossa vida. Queremos, Senhor, cada dia mais ser parecidos com Teu Filho Jesus, sermos aperfeiçoados, nos tornarmos maduros, perfeitos varões na Tua presença. E, Senhor, que tudo isso que nós estamos aprendendo, ó Pai, na IBD, nos cultos, tenha, Senhor, de fato, uma transformação na nossa vida, para que a gente tenha o privilégio e a oportunidade de fazer parte daquilo que o Senhor tem para esse mundo, na vida das pessoas, tanto aquelas que já foram alcançadas e principalmente, Senhor, aquelas que ainda carecem da glória do Senhor. Abençoa, Senhor, essa segunda parte. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, irmãos, estamos na última aula de hermenêutica bíblica. Então, de maneira bem resumida, eu quero fazer um encerramento e nós aprendemos que estudar hermenêutica bíblica, ela é fundamental, porque ela nos ensina como interpretar corretamente os textos contidos na Bíblia, evitando então erros, distorções e usarmos da palavra de Deus de maneira equivocada, indevida. Nós aprendemos também em todas essas aulas que a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada e foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando nós dedicamos um tempo, uma atenção da leitura da palavra, nós estamos alimentando a nossa mente com a vontade de Deus, que está escrito aqui nesse livro. Então, nós temos as condições necessárias para buscar cada vez mais a presença do Pai em nossas vidas. O maravilhoso de tudo isso, desse esforço que nós estamos tendo aqui e temos diariamente nas nossas casas, como o irmão Alan trouxe, quão trabalhoso é fazer um estudo aprofundado de alguns versículos, mas tudo isso é maravilhoso, porque quanto mais buscamos, mais perto ficamos do Senhor, mais íntimos ficamos dele, mais sensíveis ao Espírito Santo, mais quebrantado o nosso coração fica. E o objetivo é o Pai cumprir em cada um que está aqui o propósito dele em nossas vidas. Claro que o propósito principal que nós aprendemos aqui também não é antropocêntrico, ou seja, os ensinamentos, tudo que nós aprendemos aqui não tem como objetivo o homem no centro, mas Cristo no centro. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Ela, a todo momento, de Gênesis a Apocalipse, ela mostra Cristo. Como nós lemos lá em Efésios. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Efésios 1, 4. Diz assim o texto: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 6. Tudo isso que nós lemos nos versículos anteriores, qual é a finalidade? Para louvor da glória de sua graça,
que ele nos escolheu, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O principal propósito da nossa vida é sermos santos, ou seja, separados do pecado. É sermos irrepreensível, ou seja, o nosso modo de viver, como o irmão Alan falou, do valor da nossa fé, ela precisa ter um aspecto prático. É necessário ter em nós integridade. Precisamos viver com coerência da nossa fé. Não podemos ter acusações contra o nosso caráter. E a nossa vida, ela deve louvar e glorificar o Pai. Então, quando alguém ora dizendo, eu louvo a Deus pela sua vida, é exatamente o cumprimento do propósito que Deus tem para nós, o propósito principal. Vimos que para fazermos uma boa hermenêutica bíblica, ou seja, uma boa interpretação das Escrituras, é importante ter, em primeiro lugar, conhecimento das línguas originais, como o hebraico, o grego e o aramaico. Hoje nós temos traduções bíblicas que são sérias, que são confiáveis e que dão uma dinâmica de entendimento no dia a dia. Mas nós percebemos que quando nós nos aprofundamos nas línguas originais, é possível trazer riqueza maiores de informações e aplicações práticas daquilo que nós estamos lendo. Segundo, é importante entender o contexto histórico, literal e cultural dos textos. Ao invés de interpretarmos com versículos isolados, nós aprendemos que aquele versículo está dentro de um contexto, que está dentro de um texto, e usar versículos isoladamente nos leva a erro. Então nós aprendemos a como interpretar literariamente questões culturais, questões de datas, cronologia, e vimos também que o principal é conhecermos a história da redenção. Por que nós estamos aqui num domingo como esse? Por que nós fomos salvos? O que Deus tem para nós? Se o objetivo de Deus fosse apenas te salvar, tirar você do estado de morte eterna, para colocar você diante da presença dele eternamente, a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, o que deveria acontecer? Saúde. Então, claro que Deus tem para nós propósito, missões, e é por isso que nós estamos aqui. E nós precisamos estar atentos, alertas, vigilantes, para que a gente cumpra esse propósito, sem distrações, sem procrastinação, sem dar lugar ao diabo, ouvindo a palavra, mas não apenas ouvindo, mas praticando, vindo aqui, estudando, mas também permitindo que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Nós vimos também sobre a importância da gramática, da sintaxe, da estilística, para entendermos os significados das palavras, entendermos os termos, as frases, as orações de uma maneira fidedigna, original ao que o Espírito Santo inspirou. Vimos a questão do oia, que o irmão Alan trouxe com tanta profundidade, observação, interpretação, aplicação das Escrituras, como um método de extrair o máximo de informações que estão ali no texto, interpretar essas informações, ou seja, compreender o que elas querem dizer a nós, e principalmente aplicar essas informações na nossa vida. Como lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Prática da palavra, não apenas ouvintes.
E agora, de uma maneira bem rápida por conta do tempo, eu quero trazer algumas ferramentas que nos auxiliam a nossa interpretação, que são dicionários bíblicos. Os dicionários bíblicos explicam os significados das palavras, significado das expressões e nos ajudam a entender o contexto histórico, cultural em que elas foram escritas. É importante termos, junto com a Bíblia, um dicionário bíblico. Se você não sabe o significado da palavra ou da expressão, dá uma pausa ali, busca entender, que aí a sua leitura ela vai ficar mais dinâmica, vai trazer mais riqueza de detalhes, vai trazer mais sentido para aquilo que você está lendo. Os comentários bíblicos também nos ajudam bastante. Então nós temos grandes teólogos, grandes estudiosos das palavras, renomados, que trazem explicações das passagens bíblicas. De repente você não está conseguindo entender e fazer a leitura de um comentário pode trazer uma ajuda na sua interpretação. Fazer a concordância bíblica, que é a ferramenta que o irmão Alan trouxe, de você pesquisar a palavra e aquela palavra verificar como ela aparece em outras partes da Bíblia, como elas estão ali, como essa palavra que está sendo usada no texto que eu estou lendo, em quais outras passagens ela é utilizada, que o irmão Alan trouxe com muita propriedade, nós acabamos de ver aqui na parte 1. Então, o interessante dessa ferramenta é que nós pegamos aquela palavra, vemos como ela é aplicada em outros textos, e isso também contribui para que a gente tenha uma interpretação mais fidedigna a que Cristo tem para nos ensinar através dela. Nós vemos as questões dos gêneros literários, a importância de você saber qual gênero literário você está lendo ali, para você conseguir fazer uma interpretação corretamente. Bíblias de estudo. A Bíblia de estudo, ela traz anotações, explicações, comentários, mapas. Então nós recomendamos a Bíblia de estudo anotada e expandida, do Charles, como que fala? Charles Hyde. Então se você observar, se você observar nessa Bíblia, tem muitas informações nelas aqui, muitas ferramentas que nos ajudam. Por exemplo, ó, nós temos como usar a Bíblia de estudo, nós temos as ordens cronológicas dos livros, classificações, introdução do Novo Testamento, introdução aos evangelhos, harmonia dos evangelhos, nós temos o resumo das doutrinas bíblicas, a inspiração da Bíblia, como compreender a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, enfim. Então, uma boa Bíblia de estudo, que é essa que nós recomendamos, já vai te trazer maior compreensão. Vou explicar. A gente recomenda ela por quê? Porque o Raio é das Bíblias comentadas, anotadas, é um dos que mais se aproxima do nosso posicionamento doutrinário. Uhum. Tem ali uma coisinha ou outra que a gente acaba não concordando, mas ele é o que mais, das que a gente já viu, é o que mais se aproxima das nossas linhas doutrinárias. Sim. Nossas posições como dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-millenista. Sim, é verdade. Claro que essas ferramentas, elas nos ajudam a ter uma boa análise da hermenêutica bíblica. Mas em primeiro lugar, é importante a nossa busca pessoal, diária, constante, pela palavra de Deus. Oi? É interessante, eu esqueci de frisar que nós fizemos, né, em conjunto, nós usamos só duas ferramentas. Sim. Que foi a concordância bíblica e dicionário bíblico. Então vocês fizeram a interpretação dentro do texto. Sim. É importante fazer isso, mas aí depois eu vou para os
de ônibus. Exatamente. São ferramentas que nos auxiliam, né? O auxílio é necessário quando você está fazendo algo. Se você não está fazendo, por que você precisa de um auxílio? Então, são ferramentas que nos auxiliam, mas nós não podemos ficar dependentes dessas ferramentas. Por isso que eu estou falando, em primeiro lugar, a sua busca pessoal, diária, constante, e principalmente pedindo a orientação do Espírito Santo. Ore, peça iluminação da palavra, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai trazer o entendimento. E se mesmo assim tiver difícil de conseguir entender, aí você vai para as ferramentas. Ah, não estou entendendo a palavra, procura um dicionário. Ah, como essa palavra é utilizada em outros versículos. O que tal comentarista diz sobre isso? Então precisamos ter esse pensamento crítico. Como o irmão Daniel falou, os comentários nos ajudam, mas existem comentários que às vezes atrapalham. Às vezes o comentário que a pessoa fez está errado. Ele é um ser humano, está errado. Então assim, você precisa ter esse olhar analítico e pedir para o Espírito Santo te ajudar nesse discernimento, na iluminação da sua palavra, no entendimento. Então, fechando, nas próximas aulas, nós entraremos nas doutrinas bíblicas. A doutrina bíblica, basicamente, doutrina significa ensinos, instrução, conjunto de ensinamentos. Mas esses ensinos não são ensinos, não vêm de opiniões de pessoas, não vêm de tradições humanas, mas esses ensinos que nós aprenderemos vêm da própria Escritura. Então, antes de entrarmos nesses ensinos, a importância de você interpretar corretamente a Bíblia, você aprender a estudar a Bíblia, para que quando entrar nas doutrinas, nos ensinos, você conseguir enxergar no texto as ações práticas, os princípios que nós precisamos colocar em prática. Eu vou falar sempre em prática. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, vamos abrir para encerrar? Tito, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha o poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Essa palavra nos traz a importância de sabermos a doutrina. Através dela, através desse ensino, nós conseguimos tanto exortar com o reto ensino, como também, se alguém vier com um ensino errado, distorcido, nós conseguiremos ter base nas Escrituras para contradizer eles, tá? Antes da gente entrar na doutrina, o irmão Daniel ele vai trazer, na próxima aula, né, irmão? Ele vai trazer a questão do Natal. 25 de dezembro está aí. Então, o que é o Natal? O Natal ele está ligado ao paganismo? Uma pergunta, né? Natal está ligado ao paganismo? Nós devemos comemorar o Natal? O que é o Natal? Fatos históricos, associações culturais, mitos populares, enfim. Não percam as próximas aulas. Amém, irmãos? Vamos orar de novo. Deixa eu orar de novo. Vamos pegar aqui para pegar o som. Só para uma explicação da parte dos comentários. Né? Quero usar um comentarista bíblico. Qualquer um, eu posso pegar qualquer livro? Não. Primeira coisa, se você tem alguém que você confia para você consultar, pergunte. Vem aqui nos líderes, presbíteros, pastores.
esse comentarista é um bom comentarista, a gente vai poder estar instruindo. Né? Por quê? Primeiro, se você conhece do assunto, não vá em comentaristas que são de outras doutrinas. Se fortaleça na doutrina que você conhece, que é a doutrina que a gente entende que é bíblica. Né? Qual é a doutrina bíblica que nós entendemos ser verdadeira? É essa. Procure este comentarista. Quando você estiver já, agora eu entendo bem da doutrina, você pode consultar outras para você entender, para você usar isso no evangelismo, para você ter argumentos. Mas não vá diretamente em comentaristas de doutrinas que você não conhece nem a sua, imagina dos outros. Né? Então é muito importante, consulte, pesquise quem é este comentarista. Vá na vida dele. Ele está dentro da doutrina, ele segue as doutrinas que a igreja aqui entende? Segue? Não. Procure outro. Então, por exemplo, quero estudar Apocalipse, Daniel. Quero entender a doutrina das últimas coisas. Dwight Pentecoste, Tim LaHaye, são os comentaristas que a gente indica. São os comentaristas que a gente entende que está alinhado com pré-milenismo, pré-tribulacionismo, dispensacionalismo. Né? Quero estudar livros de comentários. A gente indica aqui, William MacDonald é um bom comentarista, ele está bem alinhado com a linha que a gente segue. Tá? Qualquer outro, Warren Wiersbe também é um bom comentarista que a gente indica. Qualquer outro, olha primeiro qual que é a linha doutrinária deste comentarista. Aí você vai e vê, entende. Se não está dentro e você não conhece da doutrina, não vá. Aí é uma indicação minha. Porque se você não conhece a sua, você vai já se basear em outro que não é do seu conhecimento. Então não faz sentido. Tá? Esses nomes, os nomes dos comentaristas, dos teólogos... Oi? Isso, o nome das ferramentas. Eu vou encaminhar lá no grupo para que vocês usem de maneira segura, né, como o irmão trouxe. Então, assim, não são todos os comentaristas, não são todas as ferramentas que você vai poder utilizar. Então, as de maneira segura, a gente vai recomendar lá no grupo para que os irmãos tenham acesso. Tá bom? Vou fazer uma oração encerrando, aí depois uma pausa de 5 minutinhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, fazendo encerramento aqui da IBD. Eu quero, Senhor, mais uma vez clamar para que tudo isso, Senhor, seja gravado na nossa mente e que tenha como objetivo, Senhor, em primeiro lugar, louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, transformar a nossa vida, transformar a vida de outras pessoas, fortalecer, Senhor, esta igreja. Pai, muito obrigado, Senhor, por tempo como esse, que nós conseguimos nos reunir juntos para aprender cada vez mais do Senhor, o ensino da Tua palavra, Senhor, que tem o poder de renovar a nossa mente, Senhor. A partir do momento que fazemos isso, Senhor, a nossa mente ela não se conforma mais com este mundo que está perdido, que tem como Deus o diabo, mas através da Sua palavra, através da busca constante, diária, relacionamento, intimidade com o Senhor, nós conseguimos ter a nossa mente transformada, renovada, Senhor. E aí nós conseguimos também, Pai, experimentar a Sua boa, agradável e perfeita vontade. E louvado seja Deus por isso, pelo Senhor agir com graça, com misericórdia e impactar as nossas vidas e nos incomodar para que a gente busque cada dia mais a presença do Senhor, o conhecimento do Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abençoe também o culto que acontecerá na sequência. Abençoe o pastor Marcelo, que o Senhor possa usar a vida do teu servo para ainda mais trazer conhecimento da vontade do Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.